Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Evangelização das Crianças. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. A criança é pecadora e pode perder-se. Em segundo lugar, vamos falar sobre a criança pode crer e ser salva. Em terceiro lugar, vamos falar como evangelizar as crianças. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Toda a humanidade necessita da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, para demonstrar o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias passagens bíblicas do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada para retratar as enfermidades da alma deste homem, consolidando a necessidade de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a verdadeira paz de espírito. Leiamos na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículos 10 a 18, o seguinte. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 18. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Dentre as pragas da alma e do comportamento humano, inclusive as crianças, citadas pelo apóstolo Paulo neste texto, que acabamos, melhor dizendo, de ler, podemos mencionar, em primeiro lugar, não há um só homem justo que entenda e busque a Deus. Em segundo lugar, todos os homens se tornaram inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem. Em terceiro lugar, a palavra do homem é cheia de podridão, mentirosa, venenosa, cheia de acusações, insultos, ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa o próximo. Os homens são inclinados para a maldade, para promover o derramamento de sangue pelos homicídios, a desordem, a destruição e a miséria. E, em último lugar, deste texto que nós lemos, os homens são rebeldes e tratam com desrespeito o Senhor, afrontando-o permanentemente, não tendo nenhum temor ao soberano Deus, vivendo uma vida dissociada de santidade e entregue inteiramente à perversidade. Neste contexto que acabamos de ler, as crianças estão na mesma condição de qualquer pecador. Portanto, precisam do perdão de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Considerando que, segundo uma corrente teológica afirma, o infante que não tem a consciência do pecado, manifestada de forma experiencial em sua vida, no que chamamos da idade da inocência, irá para o céu, consubstanciados nos registros bíblicos proferidos pelo Senhor Jesus
e pelo apóstolo Paulo em Atenas. Vejamos então no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 10, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 13 ao 16. Mateus capítulo de número 10, versículo 13 ao 16. Aliás, Marcos, não Mateus, mas Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Passemos agora ao item 2 da lição, que fala sobre que a criança pode crer e ser salva. E aqui há aspectos discutíveis que nós vamos então agora começar a explorar nos seus mais variados aspectos, segmentos e entendimentos. É muito discutível entre os teólogos e estudiosos das Escrituras a indagação: qual é a idade que uma criança sai do estado de inocência e torna-se responsável pelos seus atos? Em outras palavras, qual é a idade da responsabilidade em que uma criança efetivamente experimenta o pecado na prática e responde pelos seus atos diante de Deus? Embora saibamos que no momento da concepção, o embrião já assume a herança adâmica do pecado. Apesar de várias passagens bíblicas nos levar a concluir que uma criança é capaz de crer em Cristo e ser salva, logo urge a pergunta: a partir de que idade a criança possui essa prerrogativa? Na idade de 2, de 4, de 6, de 8 ou de 10 anos? Para ter o discernimento, a capacidade de crer em Cristo e ser salvo? Para responder a esta questão, muitos advogam que trata-se de um mistério divino, na qual não temos resposta consistente com respaldo bíblico. Esta é uma posição, ou seja, é um mistério divino. Porém, outros teólogos advogam que, considerando os costumes da sociedade judaica da época de Jesus, a emancipação de uma criança se dava aos 13 anos, pois uma criança era levada ao templo 1 ou 2 anos antes de completar os 13 anos, quando então se tornava filho do mandamento, considerando-se a partir daí a sua fase adulta e emancipação. E Lucas, em seu capítulo 2, narra exatamente isso, que os pais de Jesus levaram Jesus, como fazia todo ano, mas especialmente com 12 anos de idade, para o templo, para que aí ele cumprisse esse costume da sociedade judaica de emancipação.
da criança aos 13 anos. Em minha concepção pessoal, acredito que a salvação ela é consolidada somente quando há arrependimento, perdão dos pecados, mediante a fé no sacrifício de Cristo na cruz. Se uma alma que habitou em um corpo físico e morreu na infância chancelasse a ida para o céu, então esta base da salvação em Cristo estaria anulada. Logo, no caso dos infantes, creio que o amor de Deus permeará um julgamento justo de cada ser humano. E nesta condição, temos que descartar a ida automática para o céu por causa da condição de infante. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Particularmente para ter esta concepção pessoal de que a criança pode crer e ser salva, eu vi uma criança de 8 anos participando de um culto no santuário da nossa igreja, chorando compulsivamente de alegria, nos dando a clara percepção da presença do Espírito Santo naquela criança, pois ela estava feliz pela salvação de muitas pessoas que aceitavam Jesus como Salvador. Já vi crianças do departamento infantil da igreja proclamando Cristo como Salvador e Senhor, sendo transbordante a glória de Deus naquele instante e lugar. Já vi criança louvando ao Senhor de coração, em espírito e em verdade, adorando a Deus. Já contemplei uma criança pregando sobre a unção do Espírito Santo, a palavra de Deus, com extrema autoridade divina. Acredito que as crianças, mesmo na mais tenra idade, podem crer no Senhor Jesus e serem salvas. Item número 3 da lição, nós vamos falar como evangelizar as crianças. O grande desafio de bem educar os filhos parece cada vez mais se tornar um objetivo utópico, isto é, um projeto irrealizável, seja pela permissividade na criação dos filhos, tolerado pelos pais, achando que os filhos devem ser criados fazendo o que bem entendem, num ambiente de liberdade, ou talvez pelos pais terem uma vida extremamente ocupada e não reservam tempo e atenção para a educação dos filhos, considerando que a instrução escolar secular é suficiente para a formação moral, social, psicológica e intelectual de um ser humano. A educação cristã, ela vem de forma plenamente eficaz preencher uma grande lacuna na educação dos filhos, concebendo e formando neles um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual numa excelsa fonte, que é a palavra de Deus, bem como nos fundamentos espirituais e morais registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania cristã em nossos filhos, bem como em nós mesmos, os pais. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A educação dos filhos é a missão prioritária dos pais. E nós vamos definir aqui o que seja educação. Educação é um processo que visa o desenvolvimento harmônico do ser humano, nos seus aspectos intelectual, moral e físico, e a sua inserção na sociedade. A educação é um processo de aquisição de conhecimentos e aptidões, instrução, adoção de comportamentos e atitudes correspondentes aos usos socialmente tidos como corretos e adequados, com cortesia e polidez. Partindo então desta definição, vamos tratar agora sobre a educação secular e educação cristã. A educação secular é a educação desenvolvida nas instituições de ensino, que utilizam de forma sistemática programas curriculares construídos segundo os fundamentos da ciência, da filosofia contemporânea, entre outros fundamentos, que dão uma grande amplitude de conhecimentos humanísticos, onde em sua maioria desprezam os valores éticos, morais e espirituais absolutos. Mormente, ao amparo de que o nosso país é laico, não cabendo quaisquer discussões de ordem religiosa, desprezando-se então os princípios da palavra de Deus. O que temos observado nos bancos escolares é a formatação e a concepção de uma educação permissiva, contemplando a emancipação e falsa libertação dos jovens do jugo dos pais, fazendo então o que bem entendem, como normal ou não, bem como a imersão de um materialismo quantificado na competição e competitividade nas posições sociais, no ter antes de ser, consagrando o esquecimento de que existe um Deus Criador, que ama a todos, sem acepção de pessoas. Tudo é vaidade. Passando para a educação cristã, a educação cristã deveria ter um espaço especial na vida de uma família, pois a transmissão, o aprendizado e a prática dos princípios divinos garantem ao ser humano um equilíbrio espiritual, moral, social e familiar de excelência. E a base é a Bíblia Sagrada, onde a igreja aparece como instrumento importante de anunciação e ensino desta palavra, sob a regência de um homem ungido e chamado por Deus, o anjo da igreja, o pastor. Não há a menor dúvida que os pais são chamados prioritariamente a acompanhar a educação secular dos filhos e, especialmente, serem os principais educadores da vida cristã de seus filhos, reservando os ensinos das boas práticas morais, éticas, sociais e espirituais, sustentados nos princípios divinos. E no livro de Provérbios, capítulo número 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí está a educação cristã no lar, na família. Vamos falar agora um pouco sobre a educação dos filhos na atualidade. Em nossos dias, a educação formal nos estabelecimentos oficiais de ensino e a parte destes
no mundo cibernético, por conta do avanço da tecnologia, esta educação assumiu uma conotação de ampla informação, ou seja, uma educação informativa de alto grau para a educação profissional. Inserido na formação dos discentes, um espírito de competição, materialismo, ateísmo, ceticismo e agnosticismo, com prejuízos incalculáveis à formação moral e social. Os inúmeros preceitos morais difundidos tanto na escola como no mundo cibernético, tais como o liberalismo social, o relativismo, o humanismo, tonteou as mentes e emboltou o caráter dos aprendizes, pois nestes preceitos não há espaço para a difusão dos ensinamentos de Deus, e muito menos na grade curricular espaço para a educação cristã. E falando um pouco sobre a educação cristã na família, uma educação cristã na família amorosa e formativa, consubstanciada na presença e no reconhecimento do Deus vivo como nosso Pai, amparada pela presente, ou melhor dizendo, pela presença permanente da família na igreja, considerando que o ensino na igreja não substitui o ensino do lar e nem o ensino do lar substitui o ensino na igreja, contando ainda com os ensinos da gloriosa e inesquecível escola dominical, o resultado será uma família equilibrada, onde reinará a paz, a tranquilidade, a confluência plena das bênçãos do Senhor, derramadas do céu no seio da família, formando nos seus componentes um caráter moral, social, intelectual e uma vida espiritual na mais alta excelência, sem distorções agravantes de sua conduta ética na sociedade. E é neste contexto da escola dominical que a gente vai falar sobre a origem da escola. E foi exatamente na questão da evangelização das crianças. Surgiu, então, na cidade de Gloucester, sul da Inglaterra, no ano de 1780, fundada por um jornalista inglês chamado Robert Hicks. A escola dominical surgiu a partir da experiência de trabalho de 15 anos de Hicks com detentos das prisões, onde ele percebeu que o caráter das crianças deveria ser trabalhado para não se tornar um delinquente. E assim, Hicks resolveu arregimentar crianças nas praças e nos locais públicos para o ensino da palavra. Iniciou com o ensino das seguintes disciplinas: gramática, aritmética, princípios de moral e instrução bíblica. Houve resistência do clero, alegando profanação do domingo, dia do Senhor. John Wesley, metodismo, abriu a igreja para as crianças e os professores trabalhavam de forma voluntária. E aí se inicia a escola bíblica, na configuração de como hoje a conhecemos. Mas quais são as finalidades da escola dominical com relação a não só a evangelização das crianças, mas também com as pessoas de todas as faixas etárias? Quando uma pessoa frequenta a escola dominical, o ensino da palavra vai paulatinamente levando o crente ao crescimento espiritual, até que ele chegue à medida da plenitude de Cristo. Além de fazer discípulos, a escola dominical tem como finalidade o desenvolvimento pessoal e espiritual. E esta é uma outra importante finalidade da escola bíblica, que é desenvolver o caráter moral
e espiritual de um cristão, segundo os ensinamentos da Palavra de Deus. É na escola bíblica dominical que o cristão nunca recebe um diploma definitivo de fim de curso, pois há sempre continuamente um desenvolvimento, amadurecimento e fortalecimento espiritual individualmente. Em terceiro ponto, nós temos o crescimento da igreja nesta finalidade da escola dominical. Se cada aluno da escola bíblica buscar e manter a sua salvação, sendo então bem treinado, se tornará um servo do Senhor ativo, diligente e dinâmico, de tal modo que, ao realizar a grande comissão, efetivará o crescimento quantitativo e qualitativo da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, a partir deste ponto, nós podemos então verificar que a escola dominical é um importante instrumento que nós temos para evangelizar as crianças na plataforma de uma educação cristã continuada. Ou seja, a evangelização das crianças será efetiva e eficaz se for realizada por uma educação continuada, especialmente na escola bíblica dominical. Mas a escola dominical, além disso, além dessas finalidades, ela fortalece a família. Os benefícios advindos da escola dominical para a família são porque, primeiro, ela produz o sadio alimento espiritual que só pode ser obtido pelo estudo claro, sistêmico, continuado e progressivo da Palavra de Deus. A escola dominical, ela desenvolve a espiritualidade e o caráter dos crentes. A escola dominical é a própria igreja crescendo e desenvolvendo-se através do estudo da Palavra de Deus. A escola dominical é um dos meios de evangelização que a igreja possui. Além disso, é onde o crente aprende a amar e cooperar com a obra missionária. A escola dominical possui os mesmos objetivos da igreja. E se eles forem alcançados na vida dos alunos, tudo se transformará na vida da igreja local. A escola dominical, ela é o lugar para a descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. A escola dominical é que determina a qualidade e o nível espiritual da igreja local. E a escola dominical, ela reúne a família, pais e filhos, fortalecem o relacionamento, as crianças crescem na disciplina do Senhor e os casais aperfeiçoam a vida conjugal. Ela faz que os homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças adquiram uma fé mais robusta e madura. Nesta condição, a escola dominical também ela é uma fonte de avivamento espiritual para a igreja, pois onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Concluindo a nossa aula de hoje, a educação evangelística da criança começa irremediavelmente na família. Os pais devem buscar uma irrepreensível formação cristã, consubstanciada na palavra de Deus, para ensinar a seus filhos os princípios divinos, livrando-os destes horrendos últimos dias. Deus nos deu esta nobre missão de educar nossos filhos sem terceirizações ou transferência de responsabilidades. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa,
Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.